computador. Pronto. Boa noite. Voltamos, né? Gente, eu tava com uma saudade da aula, uma saudade de dar aula. Meu Deus, eu nasci para isso, não tem jeito, eu nasci para isso. Já voltamos com tudo, 2026. Algumas mudanças aqui na escola, já vou passar para vocês, algumas alterações, alguns recadinhos, mas me digam aqui no chat, hein, como é que foi a virada de vocês? Aqui foi super tranquilo, graças a Deus. Como eu falei ano passado, no finalzinho do ano, que a energia estava meio densa, né? Lembra que eu falei para vocês que 2026 ia ser um ano bélico? Já iniciamos com a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, né? Essa energia de Ares. E o que que a guerra dos Estados Unidos com a Venezuela tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, né? O que a gente vê na matéria é simplesmente a manifestação da psique humana. A energia de Ares é uma energia que avança, que vai, que faz. E quando essa energia está descompensada, tem guerras, né? Quem convive com Ariano aí sabe muito bem do que eu estou falando. Mas tem o ariano funcional. Qual é o ariano funcional? Que esse é o meu convite para vocês segurar na cauda do ariano funcional, que é aquele que chega, faz, acontece. Não pensa muito, ele faz. Ele vai e faz. Então, esse ano, eu preciso que vocês entendam. Ou você vai fazer as coisas, ou você vai fazer, não tem jeito. Tá? A vida, o ano vai te puxar para a realização. Gente, a minha luz aqui não tá legal ainda, mas vai chegar quinta-feira a minha luz nova. Vai chegar quinta-feira a luz nova. Não estou gostando dessa luz aqui, mas enfim. Como é que foi, hein? Como é que foi? Esse ano vai ser assim, tá bom? É para chegar e fazer. Agora, agora, vai ter energia que vai te puxar para você não fazer. Que energia é essa, né? É o seu sistema familiar que te prende, que te segura, que te bloqueia para você pertencer. Então, você vai sentir muita sensação de culpa, muita sensação de peso de fazer, mas assim, ó, vai. Vai com peso, vai e faz. Que bom que você está na escola, porque aí você vai fazer com ordem. Presta atenção no que eu vou falar. A gente está no. Nós estamos no módulo 8, profissão, é isso, né? Profissão e sucesso. Ordens do sucesso. Presta atenção. Kibert nos ensina. É tão simples e profundo ao mesmo tempo. Nada na vida vai funcionar se você não entender sobre ordem, sobre hierarquia, sobre pertencimento e sobre energia de troca, sobre equilíbrio nas trocas. Todo relacionamento exige troca. Eu estou me relacionando com alguém, estou dando energia para essa pessoa está devolvendo, eu estou trocando com essa pessoa. Agora você vai estudar para você ter consciência e entender quem é que quer trocar com você. Porque tem pessoas que são vírus na tua vida, elas só querem receber. E talvez você seja esse vírus na vida das pessoas, você só quer receber. Quem quer, quem só recebe, gente, no sistema familiar, quem só recebe são as crianças, nossos filhos, os pequenos. Então, sempre que você dá mais para alguém num relacionamento, aquela outra pessoa vai começar a se comportar como uma criança. E aí você tem que ter o discernimento disso. Opa, não tá, essa troca não tá equilibrada, não tá legal. Vou dar um exemplo para vocês. 2024, 2025, chegou o mês de novembro, a Neia quase entra no burnout. Fiquei doente final do ano, esse ano passado e esse ano. Troca desequilibrada, né? Tá dando, trabalhando, 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 compulsação por trabalho, 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 não tá tendo troca. Dá aula, dá aula, dá aula, vai lá no Instagram, dá aula, dá aula, e não tem engajamento, não tem troca. E isso cansa. Isso suga a energia da Neia, suga a energia. Então, a Neia agora está entrando 2026 naquela força potente do Ariano, porém, medindo, medindo a troca, medindo a troca. E aí fica mais leve, fica mais tranquilo.
Então, a sacada aqui é você entender. Ai, né, mas como é que eu vou saber que eu estou dando mais? Como é que eu estou dando menos? Então, você não vai saber, é um sentir. É um sentir. Por isso que você tem que estar aqui na escola, estudando, sentindo a energia, porque esse sentir, ele não é cognitivo, ele não é lógico, é uma dança, é uma dança. É uma dança. Dá, recebo. Eu dou, eu recebo. Aí eu dou um pouquinho a mais essa pessoa para conseguir me alcançar, ela dá um pouquinho a mais e a gente vai trocando. Agora, se a Né faz isso aqui, essa pessoa ela não consegue avançar. Então a gente tem que saber de equilíbrio. E eu vou fazer um resumo de onde a gente está. Para quem é empreendedor, para quem é terapeuta, esse módulo aqui, ó, é indispensável, é muito importante, tá? Deixa eu ver a carinha de vocês, hein? Como é que vocês estão? Donizete, que bom que você voltou para a escola, abençoado. Que bom. Paciência, tá? Paciência, muita paciência. Gente, vocês precisam treinar a energia de ficar, de olhar, de perceber, de entender, para você sair na tua vida para se relacionar e saber sobre troca, saber o seu lugar. Isso é muito importante, senão não vai, gente, não vai, senão tua vida não vai funcionar, vai ser uma loucura, vai cair, ao mesmo tempo que entra dinheiro, o dinheiro vai, é aquele rolo, é aquela coisa. Olha só, a Neia que entende de constelação, de sistema, fica doente, quase entra num burnout, desequilíbrio nas relações, uma compulsão por trabalho, trabalhar, atender, trabalhar, atender, trabalhar, atender. Esse ano eu estou mais consciente sobre as minhas trocas. E vocês vão perceber, tá bom? Annelise, Sol, que bom ver vocês, Tereza, Lela, teus biscoitos. Lela, não, esses biscoitos não dá, Lela, eu como tudo de uma vez só. Ela me deu um potão assim, ó, dos biscoitos dela, gente, já comi tudo, né? Glúten que se ferre, né? Glúten que se ferre. Mas você, olha só, gente, mas é incrível, tá? Porque esse final do ano, como eu descansei mais em dezembro, não teve reação do glúten, não tive reação à lactose. Vocês precisam entender isso. Eu assim, gente, o que eu comi de queijo, de processado, é porque eu estava relaxada. Agora, se eu estou cansada, estressada e coloco glúten para dentro, meu Deus, dá BO, eu caio. E aí eu observei isso na minha saúde também, né? Tô na ordem, tô na ordem. Eu vou iniciar essa aula dando um atalho para vocês para 2026, um atalho, e vocês vão anotar esse atalho. E de tão simples que ele é para organizar a tua vida, você ainda vai errar no óbvio. Você erra no óbvio. Então a gente vai começar 2026 em ordem. Olhem para mim, depois eu passo os recados que eu tenho para pensar. Não adianta que eu já estou no campo. Ordem. Se você seguir essa ordem que eu vou te passar agora, a tua vida começa a funcionar. Mas acredite, vai chegar num momento que você vai esquecer da ordem, você vai se atropelar e a tua vida vai começar a desequilibrar, né? E qual é a ordem? Pelo amor de Deus, só me diz a ordem. Eu adoro quando os empresários, empreendedores, homens me procuram para marcar, porque eles não querem esses rodeios, essas conversas aqui, ó. Eles só pedem, me fala a ordem, que eles já sabem, né? Qual é a lei, qual é a ordem, como eu tenho que agir. Papum. Mulheres, a gente tem que aprender muito com os homens, tá? Essa objetividade. Os homens são mais objetivos, certo? Nós, mulheres, somos mais subjetivas. Entendam, homens, quando ela fala assim, ó, você fala, eu tô indo lá, tá bom? E ela fala, tá, pode ir. Pode acreditar que não é tá, pode ir, é não. Você tá brava? Não, tá tudo bem. Não é. Tá brava sim. Tá brava. A mulher é diferente de homem, tá? E acreditem, mulheres, quando o homem fala que ele não tá pensando em nada, é verdade, ele não tá pensando em nada. Eu não sei como é que os homens conseguem fazer isso. Mas eles conseguem. Às vezes eles estão paradão, assim, a gente vai, tá pensando no quê? Ele, nada.
A gente pensa milhões de coisas ao mesmo tempo, gente. Como é que uma pessoa consegue não pensar nada? Mas é verdade, o homem não pensa nada naquele momento, ele só quer ficar sossegadão, quietão no canto dele. Dá um controle remoto, uma comida para ele? Dá um controle remoto pro homem, dá uma comida para ele, é a paz dele. Nós não. A gente quer saber qual é o filme, qual é o jogo, qual é a finalidade, por que que ele está vendo aquele filme, porque ele está com algum problema, com alguma questão. Eita, glória! E é assim que os relacionamentos vão indo, né? Então tá, vamos lá, vamos pra uma mente objetiva. Ai, essa energia de Ares, meu Deus do céu, adoro. Ordem para começar o ano, ordem. Primeiro, Deus, Deus, Deus na tua vida, né? Eu não acredito em Deus. Para quem não acredita em Deus, você vai substituir. Peraí que meu filhote está me chamando aqui. Fala, gato. Oi? Tá aqui, meu gato, ó. Depois traz pra mãe, tá? A gente tem que arrumar outro controlezinho, senão não vai dar, não vai funcionar, não. É, Deus, né? Eu não acredito. Fecha a porta, filhote, que senão vai vazar o ar daqui, vai sair o ar. Eu não acredito em Deus, né? Então você vai substituir Deus por amor incondicional. Amor. Você sempre vai focar no amor, no amor. Você está trabalhando, se desentendeu com alguém. Você vai perguntar a Deus o que eu faço nesse momento, amor, o que eu faço, o que o amor faria no meu lugar. Mas tem alguém aqui que não acredita em Deus? Pode comentar aqui no chat, por favor. Não fica com vergonha, não, tá bom? Essa escola é para todos, para todas as religiões. Um dia vocês vão entender, quem não acredita em religião, um dia vocês vão entender que a religião ainda é essencial para esse mundão de doido que a gente está vivendo. Não fosse religião, meu filho, olha. Eu sei que Deus criou o amor, o homem criou a religião, mas a religião ainda é uma forma de controlar nossos impulsos, os nossos animais, o nosso animal, nosso instinto, né? Tá bom. Acredita, então, Maria, né? Entrei em 2026, toda a força, toda a fraqueza foi embora, toda a riqueza foi embora, Deus está dentro de mim. É isso aí, Deus. Primeira coisa na tua vida. Você vai reservar minutos do teu dia, sei lá o que você vai fazer, você vai ouvir devocional, você vai ler uma Bíblia, você vai vir para a aula, mas você vai pegar alguns minutos da tua vida para reforçar a tua intimidade com Deus. Pronto, e você vai conversar todo dia com Ele e você vai se manter alerta para ouvir e ver Deus, porque Deus conversa com a gente o tempo todo e a todo momento. É você que é um cego, tá aí sendo manipulado só pelo teu ego, você só olha para o teu umbigo, só para tua sobrevivência e não consegue ouvir e ver os sinais. Ponto, Deus é a primeira coisa. Notem, ordem. Depois é a tua saúde. A tua saúde é inegociável. E quando eu falo saúde, eu falo integrativa, mente, corpo e espírito. Mente, corpo, espírito. Mente, corpo e espírito. Então você pode colocar ali tudo junto, Deus e saúde, porque Deus é a tua saúde espiritual, você vai cuidar da tua saúde mental, você vai cuidar da tua saúde física. Sem atividade física, sem alimentação equilibrada, não há despertar espiritual. Se você come alimentos que comem o teu cérebro, por exemplo, o açúcar, o processo mental é comprometido. Você não consegue processar de uma forma funcional a realidade, a verdade. Você vê uma coisa acontecendo ali e você distorce a tua mente, a nossa mente, a natureza da nossa mente, ela já distorce, já omite, já generaliza a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade, gente? Jesus Cristo. Como eu sou católica, sintam-se livre, tá? Mas para evangélicos, católicos, Jesus Cristo é a verdade, é o caminho, tá certo? É isso, né? Eu não sou católica, não sou evangélica, sei lá, sou universalista, sou kardecista. Não sei, mas acho que kardecistas também acreditam em Jesus, né? Né, mas é mentira a história de Jesus na Bíblia, que seja. Mas os mandamentos e as leis de Jesus, elas conectam com aquilo que eu acredito,
tá bom? Que seja o amor, que seja o amor, que seja a verdade. Então, qual é a salvação, né? Deus, Jesus Cristo, esse é o caminho, essa é a verdade. Essa é a verdade. A Bíblia está ali, tem várias e várias e várias interpretações, tá bom? Um dia lá na frente a Neia vai dar um curso sobre interpretação da Bíblia, lá na frente. Agora não. Ordem: Deus, saúde, família. Deus, saúde, família. Dentro da sua família, se você é casado, não são seus filhos, é o seu cônjuge que vem antes, tá certo? Família. Deus, saúde, família, trabalho. Depois do trabalho, dinheiro. Quando você coloca essas coisas em ordem, o trabalho e o dinheiro se ajustam por si só. Por si só. É lógico que você vai precisar se dedicar a ter uma rotina assim saudável e priorizar. Tudo começa com uma intenção. Como você inicia 2026? 2026 eu entrego o meu dom, eu entrego a minha sabedoria, eu entrego a minha família, eu entrego tudo nos pés de Deus, para que a verdade venha para mim, para que o tesouro chegue para mim. 2026, eu faço uma oração para iniciar e digo: Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, a salvação, eu entrego meu destino, eu entrego o dom que eu recebi, que é de ensinar, que é de atender as pessoas, eu entrego, agradeço, entrego o meu dom, o meu caminho, porque eu, Neia, não sei o que é o melhor para mim. Eu, Neia, não sei qual é o propósito de Deus em 2026 para mim. Eu entrego isso para Deus para que Ele me mostre, por meio do meu dom, o que eu preciso fazer para que os tesouros cheguem a mim. E eles vêm. Não do jeito que eu quero, não do jeito que eu penso, não quando eu quero e como eu quero. Isso eu entrego para Deus. E aí eu vou fazer a minha parte, que é me dedicar ao meu propósito, né? Eu não sei quais são os meus dons, né? E eu não sei qual é o meu propósito aqui. Então você vai continuar na escola, você vai fazer os processos das quintas-feiras, você vai vir para o retiro, que isso vai ser lhe mostrado. Você vai ter paciência para isso. O dia que eu vi o meu propósito e a minha missão aqui foi no dia do meu renascimento, num retiro espiritual no dia 26 de maio, 26 de maio de 2019, lá naquele rio, lá em Garuva, no norte do estado, num retiro espiritual, eu renasci, eu tive uma experiência espiritual nas águas, aquilo para mim foi um batizado novamente, no meio das águas, num riacho, numa cachoeira, conduzido por uma mestra, uma professora incrível espiritual. Ali eu tive uma experiência espiritual incrível. Ali eu entrei em comunhão com Deus e ali eu tive certeza que a minha vida ia mudar completamente. Ali morreu uma Neia e nasceu outra Neia. Vocês sabem que eu comecei a me despertar minha jornada espiritual em 2018, mais precisamente novembro, dezembro de 2018. Em maio de 2019 eu renasci. E lá para cá eu não parei mais. Ali eu entendi. E as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo, as coisas foram acontecendo. Entendem? Se você entender o que eu estou te ensinando agora, a tua vida começa a funcionar. Primeiro, Deus, saúde, saúde integrativa, mental, espiritual, física. Você vai se matricular numa academia, não tem o dinheiro, você vai botar um tênis no teu pé, você vai pegar uma bicicleta, você vai andar 4 quarteirão, você vai correr na sua rua, você vai na praia, sei lá o que tu vai fazer, né? Eu não gosto, então, já quero te dizer que não é para você gostar. Não é sobre você gostar. Tem coisas que você não vai gostar e você vai ter que fazer.
Tu acha que eu gosto de, de não comer coisas que eu já estou viciada, que me dá aquele pico de adrenalina na hora, tipo assim, entende? Comida, eu estou me reeducando, eu estou passando por um processo de reeducação alimentar há anos, e eu não desisto nunca. Graças a Deus eu estou conseguindo, graças a Deus. Atividade física, a mesma coisa, entende? Descobri agora que eu amo jogar tênis. Olha que delícia, aprendi com o maridão. Me convidou um dia, não queria ir. Vamos, 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 vamos. Peguei, eu falei, olha que legal que é esse negócio aqui. Gostei, gostei. Vai treinando. Você precisa fazer atividade física. Você precisa ir para o seu corpo, tá bom? Então tá, Neia. Deus, saúde, família. Porque se você não tiver Deus, se você não tiver saúde, você não vai ser uma boa integrante na tua família, você vai ser uma pessoa estressada, você não vai ter discernimento sobre o que é importante e o que não é importante na tua vida, tá bom? Ninguém te aguenta dentro de casa, ninguém vai te aguentar, né? Porque você é uma pessoa estressada, você é reativa, você é explosiva, você é uma grossa, você é um grosso, sei lá, porque você não está cuidando da tua saúde, né? Então vai fazer terapia, pelo amor de Deus, isso é inegociável. Negociável. Família, trabalho. Priorizem isso. O que a Neia tende a inverter às vezes, ela colocar o trabalho acima da saúde dela. Aí descamba tudo. Descamba, descamba tudo. Tô aprendendo, tô aprendendo. Não pira que você vai conseguir fazer isso direitinho. É simples, é fácil, mas eu não tenho como te ajudar. Não há constelação e terapia que te ajude se você não seguir essa ordem, tá bom? Pronto. Agora, o que que a gente está, Bert fala para nós que existem ordens para termos sucesso na vida, na profissão principalmente. Então, eu vou compartilhar com vocês. Gente, fiquem até o finalzinho da aula hoje, porque depois eu vou passar uns comunicados. Tem uma notícia maravilhosa sobre o retiro, vocês vão amar. Nosso retiro vai ser 17 a 21 de abril. Venham, venham. Né, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu quero dizer para você que quando você repete essas duas frases, seja para qualquer coisa na tua vida, tá bom? Você está dizendo não para o universo e para Deus. Você está dizendo que você não está aberto. Como seria você mudar essa narrativa e enviar para o teu mental, para o teu inconsciente, um programa que vai te ajudar? Neia, eu estou aberta. O meu coração, a minha mente estão abertas para ir para esse retiro. E tudo que impede isso, eu vou destruir e descriar agora. Sua vida começa a mudar quando você começa a mudar a tua narrativa. Para de repetir frase negativa para você mesma. Quando você repete frases negativas para você mesmo ou para os outros, você está o quê? Amaldiçoando-se ou amaldiçoando a outra pessoa. É muito sério. Então, a partir de hoje, você sempre vai lembrar, cara, eu sou bênção na vida, eu sou uma bênção. Então, como seria eu abençoar a minha ida para esse retiro? Lembrando que não vai ser como e quando você quer, vai ser da forma que Deus, o universo, o Todo-Poderoso, entender que é o melhor para o grupo. Entenda, nunca é sobre você. Nunca é sobre você. Essa escola não é sobre mim, não é sobre a Lela, não é sobre a Olivia ou a Teresa. É sobre um grupo. O que for melhor para o todo, para esse grupo será. Tá bom? De acordo com os desígnios de Deus. É lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Dedicação é a nossa parte. Não é sacrifício. Não acredite em sacrifícios, acreditem em dedicação. Troquem as palavras, entende? Não use sacrifício. No lugar de sacrifício, utilizem desafios, utilize dedicação, tá? Eu escolho para esse retiro, eu escolho ter aquela casa, aquele apartamento para nossa família, que Deus nos abençoe, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas acredite, muitas vezes não vai ser realizado. E lá na frente, um dia você vai entender.
Graças a Deus que teve coisas que eu pensei em fazer e realizar e não aconteceram. E hoje eu falo, graças a Deus, que eu estava doida naquele momento quando eu disse que queria isso. Tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente fazer um resumo sobre as ordens do sucesso. Na vida diária, vocês vão colocar em ordem isso que eu acabei de falar: Deus, saúde, família, trabalho, dinheiro. Dentro disso tudo, quando você se relaciona com a sua saúde, quando você se relaciona com a sua família, quando você se relaciona com o seu trabalho, com qualquer tipo de pessoa, você tem que entender as leis do amor, as ordens do amor. Quais são as ordens do amor? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Essas três ordens, essas três leis, quando você entende elas no dia a dia, as tuas relações também funcionam de uma forma maravilhosa. Então, a lei do pertencimento, hierarquia e equilíbrio, cada aula que eu dou, quinta-feira, nosso grupo de constelação, que nosso grupo não será mais nas quartas, vão ser nas quintas-feiras agora. Já vou explicar no final da aula para vocês essa mudança. Ali, aqui nessa aula e ali, é o momento, é a hora de você internalizar, integrar essas três leis. No teu cabeção, você já sabe, mas você não integrou ainda essa sabedoria na sua alma, tá bom? Isso precisa de tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ordens do sucesso. Ordens do sucesso. Vamos lá que a gente está. Deixa eu só procurar onde é que está a tela. Só um pouquinho, minha gente, onde é que está? Está aqui, pronto. E eu vou fazer um breve resumo de onde nós paramos, para vocês relembrarem o que a gente já conversou nas outras aulas. Eu acredito que a gente parou aqui em pátria, falando sobre pátria, mas lembrem que lá no início dessas aulas eu vou fazer um breve resumo para a gente não se perder, tá bom? Pronto, tá aqui, as ordens do sucesso. Vamos lá, 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 lá. Aqui, a apresentação em slides. Prestem atenção. Muita atenção. Deixa eu ativar aqui. Pronto. Ordens do sucesso. Aqui. Depois eu posso enviar para vocês. Bases para o êxito. Aqui são base para o êxito no negócio e na profissão. Então, existem, de acordo com o livro, com esse livro do Bert Hellinger, existem 5 ordens, 5 passos para você ter mais sucesso no teu negócio e na tua profissão. Eu já passei por tudo isso, a gente já falou de cada um deles, mas eu só vou fazer agora um breve resumo, tá bom? Quem quiser lá, reassista essas aulas que é importante. O primeiro sucesso na tua vida é o teu nascimento. Nascimento. Se houve qualquer complicação no teu nascimento, na gestação, a forma como você foi gerado, e não só a forma como você foi gerado, a forma como você chegou nesse mundo, quando o espermatozoide do teu pai fecundou o óvulo da tua mãe, naquele momento um fóton de energia se fez. Qual era a energia desse momento? Qual era a energia quando a tua mãe percebeu que estava grávida de você? Você foi bem-vindo, você foi desejado, você foi planejado. Essa energia impacta até hoje na sua vida. Ontem, a Eloana tá na aula? A Eloana tá na aula? Elo, você tá na aula, Elo? Elo, você estava na aula? Acho que a Elo não tá na aula. Tá, essa semana ou semana passada, eu atendi a Elo numa sessão de trauma. E ela veio com uma questão. E as sessões de trauma são maravilhosas. Em dado momento, ela colocou a mão aqui, ela assim, na minha cabeça, do lado esquerdo, tá doendo.
E quando ela fez esse movimento, nós estamos todas lá num campo, né, de energia. Ela acessou uma memória de quando ela ainda era um bebezinho no ventre da mãe dela. E a cabeça dela imediatamente doeu. Ali, a gente limpou uma memória, tá bom? As memórias da sua mãe durante a gravidez impactam na sua vida, tá? Tudo que a tua mãe viveu numa gestação. Vocês sabem que existem culturas em que quando uma mulher engravida, ela não pode ser incomodada. E isso é muito sério. Está acontecendo algo maravilhoso no ventre dessa mulher, né? E ela precisa ser muito bem respeitada e cuidada, tá bom? Então, a primeira ordem, a primeira representação, a primeira simbologia, a primeira energia que você carrega na tua vida vem por meio do teu nascimento. Foi de parto normal? Foi de cesárea? Foi humanizado? Não foi humanizado? Lá no Theta Healing, no DNA avançado, nós temos um movimento desse, que é da gente relembrar quando nós éramos um bebê no ventre da nossa mãe. No retiro, a gente vai constelar o nascimento, tá bom? No retiro, todos vão constelar o dia do seu nascimento. É um movimento muito lindo. Então, primeira ordem do sucesso, o teu nascimento. Né? Como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que foi, como é que não foi. Então, você vai acessar essas memórias, você vai perguntar para sua mãe como foi sua geração, como você foi concebido. Se não foi legal, se você tem lembranças de que não foi legal, você precisa constelar o teu nascimento. Você precisa olhar para essas memórias, tá bom? Então você vai anotar aí. Primeira ordem do sucesso. Essa energia da qual você nasceu, pela forma que você nasceu, a energia que você nasceu, vai te acompanhar para o resto da tua vida. Por quê, Neia? Porque é a primeira vez aqui nesse planeta que você precisa chegar por meio da sua própria força, da sua própria energia. Então, quando o seu parto não é normal, quando ele é uma cesárea, você nasce de uma forma abrupta, que não é a sua hora, que não é o seu momento, alguém te arranca de lá. O nascimento de parto normal por si só, ele já é algo dolorido tanto para a mãe quanto para a criança. Agora, quando ele é humanizado, a criança nasce, tem aquele processo de vir direto para a pelezinha da mãe, que com meia luz, não aquela luz branca de um hospital, entende? Os médicos hoje já estão um pouquinho mais conscientes disso. Uma meia luzinha, assim, sem intervenção, né, de terceiras ou puxando, sei lá, e você nasce bem direto pro seio da tua mãe, que a tua mãe olha para você. E aqui na escola eu sempre ensino os casais a fazerem addiction quando um bebê nasce. O que que é addiction, né? Addiction é uma bênção. Quando o bebê nasce, quando alguém está grávida aqui na escola, eu sempre ensino para o casal baixar downloads para aquela criança que acabou de chegar, falando para ela frases de abundância, de riqueza, de prosperidade. Meu filho, minha filha, você foi muito esperado. O papai e a mamãe amam você. Você já é uma criança abundante, você já é uma criança próspera, abençoando a criança, a mãe e o pai juntos. É um momento lindo. Essa criança já entra e é programada, a mente dela já é programada com downloads extremamente potentes e positivos. Então, os pais aqui da escola já são preparados para isso. A mãe para se organizar bem, para estar relaxada no momento que a criança nasce, e os pais abençoam essa criança no primeiro dia, no nascimento dela, para ela ser cercada de amor, de alegria, de luz, de prosperidade, de riqueza. Sempre, todos os dias, falem isso para os seus filhos. Não deixe com que seus filhos tenham dúvidas do amor de vocês para com eles. Briguem, ensinem, mas no final sempre deixem claro: meu filho, a mãe ama você. Papai ama muito você, mas hoje você vai dormir às 10 horas. Ai, eu te odeio, né? Os pré-adolescentes adoram falar isso. Eu odeio vocês. A mãe continua te amando, mesmo que você não esteja amando a mamãe, mas a mamãe ama você. Vai dormir agora com Deus.
Tudo bem? Pronto, gente. Primeira ordem do sucesso, nascimento. Segunda ordem do sucesso, e Beth ensina o movimento que você faz em direção à sua mãe. Muitos filhos, depois do nascimento, são separados da mãe. Ou teve um parto difícil, até os 4, 5, 6 anos da criança, ela precisa estar com a mãe. Ela precisa estar com a mãe. Se por qualquer motivo uma criança até uns 4, 6 anos precisa ir para uma creche, precisa que uma avó ou uma babá, sei lá, cuide dessa criança, eu sinto muito, isso é uma verdade que vai doer para muitos de vocês. Essa criança vai viver um movimento que Bert chama de movimento interrompido em relação à mãe. Existe um laço de energia que conecta a mãe com essa criança ela tem a necessidade biológica de sentir o cheiro, a pele, a confiança da mãe. Quando por algum motivo, por horas muito consecutivas, essa criança é afastada, ou a mãe ficou doente, ou a criança foi para uma UTI, ou sei lá o que aconteceu, essa criança vai carregar essa energia para o resto da vida. Ela vai carregar sensações de culpa, de não pertencimento, de que não é amada, de que está faltando alguma coisa na vida dela. Mas, Neia, meu filho nasceu, eu tenho que licença maternidade é só 6 meses, eu tenho que voltar a trabalhar. Se você, na sua família, você consegue ter o básico, que é comida, uma casa, roupa lavada para ficar com a sua filha, seu filho em casa, fique. Não vá trabalhar, porque isso vai pesar lá na frente. A conta vai vir. Manda o marido arrumar 2 empregos. Se eu pudesse, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás com meus filhos, eu teria batido o pé em casa e falado: eu vou ficar em casa com meus filhos. Por isso eu tive depressão pós-parto. Naquela época eu já sentia que tinha alguma coisa muito errada me afastar dos meus filhos. Eu não conseguia me acostumar. Eu lembro até hoje da Ana Clara, eu ia trabalhar chorando, eu passava o dia muito mal, porque não entrava na minha cabeça uma outra pessoa passar mais horas com meu bebê do que eu. Era o meu bebê. E aí é lógico, a mulher vai trabalhar, ela tem que amamentar, ela não tá vivendo o amor, ela fica louca, estressada, é lógico. Não dá conta? A maternidade por si só é algo muito sagrado, gente, muito sagrado e que, infelizmente, na nossa sociedade não é muito valorizado ainda, não tem isso, mas assim, eu ensino para minhas alunas. Se, né, eu não tenho recurso, eu tenho que realmente colocar numa creche, isso então, quando você chegar em casa, é você e o seu filho. Dedique todo o tempo pro seu filho. Deixa a louça, deixa a casa apodrecer, sei lá. Lava a louça, sei lá, manda o marido e vai dormir com o seu bebê. Vocês dois precisam. Essa criança, ela precisa se sentir amada e segura. Sabe, os animais na natureza, as mamães ficam tudo ali, ó. Sabe, as cachorrinhas, cadelinha, quando ganham bebezinho, elas ficam tudo ali, ó. Os bebezinhos ficam tudo lá, ó, tudo doido, mamar. Aquela coisa, né? É isso, Bert viu isso. Então, isso é o teu segundo sucesso. Né? Esse movimento foi interrompido. A minha mãe ficou doente, eu fui para uma creche, eu tive que ser criada pela minha avó, ou isso e aquilo. Você é uma pessoa que tem muita dificuldade para receber o amor. Você não sabe receber o amor. Isso foi cortado. Isso foi cortado. Tá bom? Terceira ordem do sucesso. Pai. Primeiro é mãe. Segundo é o pai. Qual é o movimento do pai? O bebezinho, até ele entender que ele não é a mãe, nós, quando somos bebês, até 1 aninho, 2 aninhos, a gente fala sempre assim, ó, né? Tipo, Samuel pega a bolinha é do Samuel, e isso é do Samuel. Ele não entende que ele é separado da mãe. Tudo é meu, 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 meu. Essa criança, ela vai ter discernimento que ela é separada da mãe, que ela é uma consciência depois de 1 ano e meio, 2 anos. E é nessa fase em que a mãe começa a entregar o filho para a esfera do pai, porque é o pai que vai colocar essa criança em perigo. É o pai que vai, não vai trocar fralda, vai assar a criança. É o pai que vai jogar a criança, vai ensinar a nadar, vai jogar no mar de qualquer jeito. Nós mulheres, a gente não sabe fazer isso.
Eu já trouxe um exemplo para vocês que eu fiquei uma vez um ano tentando ensinar o Samuel a andar de bicicleta. O pai dele pegou férias em um final de semana, em um dia. O pai dele ensinou ele a andar de bike. Porque como é que eu ensinava? Eu botava ele na bicicleta e ficava segurando as costas dele e o guidão aqui na frente para ele não se machucar, para ele não cair. O pai dele botou ele na bicicleta, só segurou a camisa dele em um minuto, soltou no segundo, ele caiu, se ralou, vai de novo, chorando, vai de novo, guri, vai dar, vai dar. Segurou a camisa, daqui 2 minutos, Samuel estava indo, ralado com sangue no joelho. Essa é a energia do pai. Só que o que que acontece na maioria dos casos? A mulher está no resguardo, a mulher acabou de ter o bebê, ela já tem que trabalhar, ela está toda estressada, as brigas começam a acontecer, com o pai principalmente, ou discussão por causa de dinheiro, e é o filho, é isso e aquilo, e a mulher começa a se ressentir do marido. A criança percebe, sente energeticamente e vê o pai como um perigo, como um inimigo, e ela começa a se aliar com a mãe. Eu preciso que vocês olhem para mim e entendam, porque nós mulheres, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você, isso acontece direto. Mas né, eu tô ressentida mesmo com meu marido, ele é um grosso, ele é um cavalo, ele não, sei lá. Então, você vai precisar aprender aqui na escola, as minhas alunas aprendem a separar o joio do trigo. O marido talvez não esteja sendo bom para você, mas você não tem o direito de interromper a ida do seu filho à energia do pai, aos cuidados do pai. Você não pode fazer isso energeticamente, você vai ferrar com a vida do seu filho, principalmente se é um menino. Quando a mãe não libera o filho, a filha, para o pai, e esse movimento é interrompido, essa criança cresce medrosa, ela não consegue ir no primeiro emprego, ela tem nervosismo para arrumar um namorado, uma namorada. Sabe aqueles filhos do quarto, esses meninos que são tudo uns chonga, que ficam tudo trancado no quarto jogando videogame e demora para arrumar uma menina, uma namorada? É isso, porque a relação com o pai foi cortada. E a principal, não estou dizendo que a mulher é responsável, mas a principal responsável frequentemente são as mães, porque elas estão magoadas com o pai, elas estão ressentidas com o pai. Ai, mãe, o que que eu vou fazer? É verdade, eu estou ressentida. Então, vá fazer terapia. Que bom que você está aqui na escola aprendendo isso, para você começar agora a separar o joio do trigo. A minha relação com meu marido não está legal, mas eu não posso comprometer a relação do meu filho com ele. Como é que eu faço isso? Não falando mal do pai dele na frente dele, não discutindo na frente da criança. Teu filho não tem nada a ver com isso. Eu sempre falo para vocês que o Samuelzinho, quando tinha uns 4 anos, essa criança, os meus filhos, eles são grandes professores na minha vida. E o dia que eu tive consciência que eu estava fazendo merda na relação dele com o pai dele, ele tinha 4 aninhos, eu vou repetir, eu preciso que vocês olhem para mim. Eu vou repetir como é que nós mulheres, e nós pais também, homens, nunca falem ou briguem com a mãe do filho de vocês na frente dos filhos. Jamais façam isso. Você está ensinando o seu filho a como tratar uma mulher. Estava lavando louça, Samuelzinho estava na mesa desenhando. Marido chegou com as compras e eu reclamei. O teu pai não sabe fazer compra, o teu pai faz tudo errado. Por que que ele traz esse tomate que não é o italiano? Esse tomate não é para salada, esse tomate é para molho. E reclamando. O teu pai isso, o teu pai aquilo. Samuelzinho com 4 anos desenhando e falou: Mãe, eu falo, diga, meu filho, eu lavando louça estressada. Por que que você não me deixa amar o meu pai? Olha a sensibilidade. Eu fiquei muda. Eu não sabia o que responder. Comportamento. Você precisa ajustar o teu comportamento. A tua vida vai mal a pior porque você não se liga do que você fala na frente das crianças. Você não se liga da energia, de a maldição que você lança para os teus filhos. Aquilo era pesado para o meu filho para ele ouvir, porque afinal de contas ele ama o paizinho dele. E aquele é um assunto para eu resolver com o pai dele.
E não para estar dividindo uma energia pesada dessa com uma criança. Ah, só é mimimi, eu apanhei na minha infância, então é que apanhou e está fazendo terapia porque está todo errado na vida. Desde quando apanhar na infância te torna uma pessoa, ai, mas eu sou forte hoje. Bem, não foi pouco. Por isso eu tenho que fazer terapia. Eu podia estar agora, gente, curtindo a minha família, meu marido. Eu tenho que estudar, porque a minha cabeça é ferrada. Meu psicológico, meu mental foi ferrado na infância. Totalmente, porque eu aprendi que amor machuca, amor tem que bater. Eu apanhava de varinha, até minhas coxas sangrava. A avó batia para sangrar, espancava. Uma vez ela me deu um chute na boca do meu estômago, eu fiquei sem ar, porque eu queimei uma bandeja que eu estava fritando peixe com 11 anos. E eu queimei a bandeja, que eu não sabia que botava aquele troço ali, e ela estava estressada, porque ela trabalhava feito uma doida. Era meio-dia, ela tinha que almoçar, queimou o peixe, queimou a tigela. Que inferno. Cresci fora, tô trabalhando, tenho meu dinheiro, mas e aí, meu psicológico, como é que fica? O que que adianta ter dinheiro e não saber aproveitar? Tá com um dá burnout no final do ano? Que é dissociada. Eita, que a gente já começa o ano assim. Então não vem com essa ladainha pra cima de mim que tu apanhou na infância e hoje tu é um adulto funcional, não é não? Tá cheio de problema na tua família. Não sabe nem tratar a tua esposa. Não tem dinheiro no bolso. Agora, se você falar para mim que você apanhou na infância, você está prosperando financeiramente, a tua família é uma bênção. Você respeita a tua mulher, teus filhos te respeitam, meu amigo, pode falar comigo. Aí a gente troca uma ideia, revejo meus conceitos. Mas frequentemente não. O que eu sei é que não tá ninguém tá bem. Ninguém tá bem. A maioria não tá. A maioria não tá bem, não. A maioria tá medicado para poder viver. Sei lá, medicado, sei lá o que você tá fazendo. Psiquiatra, sei lá. Eu até hoje preciso cuidar do meu mental. E psiquiatra, não posso ficar longe de psicóloga, psiquiatra. Também tem toda a minha questão energética, né? Que hoje eu vejo que o meu campo espiritual é totalmente aberto, então é muito sensível à energia também. Tem tudo isso. Quando eu entendi isso, eu percebi que eu não era doida. Na verdade, são muitas leituras, né? Muitas leituras espirituais. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos voltar. Vamos voltar lá. Gente, como é que vocês me aguentam, né? Como é que vocês me aguentam? Vocês estão aqui porque vocês me aguentam. Vai, vamos lá. Primeiro sucesso, primeira ordem do sucesso, nascimento, mãe, pai, Neia. Mas o pai do meu filho é ausente. Eu engravidei, ele não quis saber da criança de jeito nenhum. E isso, uma coisa não exclui a outra. A verdade é que essa criança tem um pai. É por isso que Bert, ele mexe tanto com nós mulheres, né? Por causa dessa responsabilidade nossa. Ele sumiu, ele não quer saber do filho. E aqui tem toda uma responsabilidade para você lidar com isso também, né? Porque a verdade é, ele tem um pai ausente, e o teu trabalho é construir uma relação boa, não construir, porque não é não é da tua competência construir essa relação com o pai, mas é da tua competência construir no coraçãozinho, ó, presta atenção, construir no coraçãozinho da criança essa imagem do masculino representada por esse homem. Então, você vai aproximar essa criança do avô, ou de um tio, ou de um professor de jiu-jitsu, entende? Para ele integrar essa energia masculina e entender o que é essa energia masculina. E você não consegue entender o que é uma energia masculina a não ser vivendo com homens. Você não vai entender, homem, o que é energia masculina, não vou conseguir te explicar o que é uma energia feminina ou masculina, você só aprende quando você está com essas pessoas, entende? E fale a verdade para essa criança. O seu pai não foi possível, foi embora, mas é o seu pai. Incentive para que ele vá atrás do pai, para que esse movimento seja feito, mas o pai não quer nem ver ele, né? Então você vai trabalhar essa realidade na tua vida. Eu tenho um cliente também, agora que eu estou atendendo, que a mãe abandonou a criança com ele. A mãe não quer ver a criança de jeito nenhum. E esse homem é muito magoado,
muito ressentido. E essa mágoa que ele tem do feminino vai passar para a criança. A criança vai nascer com um feminino bem deturpado. Olha a responsabilidade de ter um filho, né, gente? Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar para vocês sobre isso? Como a gente tem que saber diferenciar e como é. Resumindo, a Neia, 50% dela é pai, Evaldo da Silva, e outros 50% ela é a Isa, de Ivaí e Maria Moraes. 50% mãe, 50% pai. Quando o papai e a mamãe da Neia começam a brigar, se desentender, a vida é do inferno, internamente a Neia está vivendo um inferno. Preciso que vocês entendam isso. Ah, mas eu dei de tudo para essa criança, dei casa, dei isso, agora está um adolescente revoltado. Claro, porque intimamente você e o pai dele vivem uma guerra. Vocês não se amam, vocês não se toleram. Vai dar errado na vida dessa criança. E a questão não é ela, tá com você e com o pai. Vai resolver. Ah, mas a questão também não é sua, é da sua mãe e do seu pai. Olha o rolo. Por isso, gente, o maior legado que a gente pode deixar para um filho não é uma escola particular, não é brinquedo caro, não é Disney, é a tua consciência. Deixe uma consciência limpa, uma consciência de amor, uma consciência de conhecimento, que se essa criança tiver essa estrutura, essa base dentro dela, se ela se sentir amada, se ela se sentir respeitada, ninguém segura esse ser humano. Entendem? Quando a pessoa é feliz, realizada, ela não incomoda ninguém. Ela quer ser feliz e distribuir felicidade por aí. Que adianta você encher o teu filho de dinheiro, encher de viagem, encher de e vai para a escola? Eu acho um absurdo essas mães que a criança já estuda e bota na academia, bota numa natação e bota no inglês. Pelo amor de Deus! Bota numa escola que tenha já uma atividade física num recreio, deixa a criança ser criança, ela vem em casa brincar de bola, jogar bola, quebrar as coisas dentro de casa. Criança serve para isso, para riscar a parede, sujar os vidros. Precisa ser criança, gente. As pessoas querem adultizar as crianças, já querem que elas saibam tudo, isso e aquilo. Meu Deus. Então tá. Primeira ordem. Que horas nós temos já? Meu Deus, falta 4 minutos. Vamos lá, resumindo. Primeira ordem, teu nascimento, teu movimento em direção à tua mãe. Por isso que é importante você vir nos grupos das quintas-feiras, porque lá você vai ter a oportunidade de fazer um movimento em direção à tua mãe. Toda vez que você entra num campo representando um cliente, que eu boto a mãe do cliente no caminho, ali você tem uma oportunidade para fazer essa conexão com a sua mãe. Algo mágico acontece. Estamos no campo da constelação. Kátia, entra no campo, por favor. Coloca um representante para o pai daquela pessoa. A Kátia vai estar ali de frente com a própria mãe dela. Vai vir várias memórias e ela vai, a criança dela, o bebê dela, vai fazer o próprio caminho em direção à mãe. E esse movimento simbólico vai fazer com as conexões, com as sinapses neurais dela trabalhem e conectem com o amor. É incrível! Sempre que você tiver essa oportunidade, não perca. Nas quintas-feiras, né? Estou a serviço do campo. Vai acontecer um monte de coisa que você vai acessar memórias e ali o teu corpo vai ganhar um descanso. A mesma coisa com o pai. O que eu mais vejo é homem frouxo, homem fraco, porque o movimento em relação ao pai foi interrompido. Essa relação não foi fortalecida, foi enfraquecida muitas vezes. E outra coisa importante, ouçam o que eu vou falar. O pai só chega no filho se a mãe autoriza. Vou repetir. O pai só vai chegar no coração do filho se a mãe autorizar. Então, se você tem qualquer ressentimento, sensação de rejeição em relação ao pai dos teus filhos, vá corrigir essa relação para ontem para liberar os teus filhos. Porque senão eles vão ficar revoltados, eles não vão fazer dinheiro, eles não sabem cuidar da vida financeira deles. Eles vão ficar com 30 anos dentro da tua casa, na tua aba.
Ou então vão para a rua trabalhar desenfreadamente, vão fazer dinheiro e perder dinheiro. Ou pior, vão para o vício. Vício é falta de pai. Ou é a imagem distorcida do pai. Tudo bem, gente? Então tá, primeira ordem, nascimento, ir para o pai, ir para a mãe, ir para o pai. Qual é o terceiro, quarto movimento? Quarto movimento. Simples. Simples e ao mesmo tempo você vai precisar de todo um processo. Tomar a tua vida como ela é. Você está sofrendo hoje porque você não concorda com a vida que você tem. Você está dizendo para Deus que a tua vida está errada, que o teu emprego está errado, que a tua relação com teu marido está errada, não tem nada errado. Acredita em mim. Tudo está acontecendo para o teu crescimento e desenvolvimento. Quando você entender que tudo é aprendizado, a tua vida muda. Para de chorar. Para de reclamar e vai fazer o que precisa ser feito. Eu tenho que limpar a casa, vá limpar a sua casa. Meu filho está com problemas no colégio, vai resolver. Meu marido, meu marido está viciado. O sofrimento é porque existe um eu e o meu marido. Quando você entender que não é eu e meu marido, é nós, existe uma unidade ali, a tua vida começa a mudar. Um dos maiores sofrimentos da humanidade é que você casa, você tem uma família e você não tem o senso da unidade. Uma família é uma unidade. A criança está doente. Não, a família está doente. Meu marido é viciado em pornografia. Não, seu marido não é viciado em pornografia. A família está com vício. O que a família vai fazer para resolver isso juntos? Minha mulher é compulsiva por compra, 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 compra. Não, a sua mulher não é compulsiva. A família está com uma questão para resolver. Nós estamos com uma questão para resolver. Quando você entender isso, a tua vida começa a mudar. Tudo, todo início do sofrimento é porque há separação. Você se separa do seu marido quando ele faz algo que não te alegra. Uma empresa vai mal porque tem uma direção que tá jogando contra a outra direção, tem um funcionário que tá jogando contra, aí desfaz. A empresa começa a crescer quando todo mundo entende que ali é uma célula, uma união. Uma empresa é uma consciência. E todos estão trabalhando para que aquilo cresça. Igual a família. Estamos vendo Nélia, crescer. Quem? tá, picotou e aí tua voz sumiu. Tá bom, quem mais? Picotou, voltou? Voltou? Voltou agora, Olivia? Agora voltou. Então tá bom, vamos lá. Tomar a vida como ela é, né? Como é que eu vou concordar com a minha vida? Então, você está aqui na escola, vai fazendo terapia, para você se relacionar com os problemas que vêm, para você resolver e não se comportar como uma criança. Ai, não quero mais esse casamento porque esse homem está bebendo. Sinto muito, filha. Se você não resolver isso no teu coração, isso aí vai se repetir lá na frente. Quinto, Quinto, quinta ordem, dizer sim para o sucesso. Sério, se você não tem sucesso ainda e abundância na tua vida, é porque você ainda não se permitiu. Ainda não se permitiu. Tudo bem? Cinco ordens. Talvez no livro tenha quatro, tá? Mas aqui eu estou te ensinando cinco ordens. Nascimento, concordar com a mãe que você tem, concordar com o pai que você tem, reconectar essas energias. Agora pensa comigo. Eu tenho 46 anos hoje. Quando eu comecei meu despertar espiritual, eu estava com 39, 40. Por aí. 39, 40. Eu vivi quase 40 anos desconectada do amor do meu pai e da minha mãe. Vocês acham mesmo que em 6 anos eu vou conseguir conectar isso de uma hora para outra? É uma construção, gente, é uma vida para a gente olhar para essas memórias, reconstruir o comportamento, estar de novo com a nossa mãe, com o nosso pai.
entende? Isso leva um tempo. Então, fico preocupada quando alguém entra na escola, faz a matrícula e 3, 4 meses depois, ai, não era o que eu esperava, não gosto, não deu resultado, mas pelo amor de Deus, você nem terminou um ano de ciclo para estar aqui ouvindo, presenciando, experimentando, integrando. Você já quer mudança? Você não tem solução. Você quer algo que não existe. O mundo está como está porque as pessoas se comportam como crianças. Elas querem resolver a vida delas assim. Uma sessão de terapia, 1 mês, 2 meses. Sinto muito, gente. Sinto muito. Sinto muito. Se essas ordens do sucesso aqui fossem resolver a minha vida só lendo, eu estava milionária. Eu ia vender essa fórmula aqui, Bert ia vender essa fórmula e ia dar certo para todo mundo. Só que isso aqui é uma sabedoria interna, é algo para se internalizar. Só que dentro de você não tem espaço suficiente, porque dentro de você, você guarda muito ressentimento, você guarda muita raiva, você guarda muito rancor, você guarda os 4 R's: rejeição, ressentimento, raiva e remorso. Raiva, ressentimento, rejeição, é o outro? Os 4 R's. Sumiu tua voz. De novo? Os outros também, gente, é só para Olivia? Digam para mim. Mãe, Annelise, como é que tá aí para vocês? A gente já tá finalizando, tá? Aqui tá normal, né? Vê se de repente pode ser a tua internet, Olivia, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizem, por favor. Gente, anotaram? Anotaram? Então, quando você entender que a tua vida não tem problemas, as coisas começam a andar. E os desafios, até evita falar problema, ai, tô cheio de problema, ai, eu tô numa correria, ai, a vida é uma luta, ai, meu Deus do céu, que sangria desatada. A vida não é uma luta, não é correria. Você é o comandante das tuas emoções e dos teus pensamentos. Observa, você é um observador das tuas emoções e dos teus pensamentos. Então, começa a observar isso e começa a mudar e administrar isso para o teu bem, tá certo? Primeira ordem, nascimento, movimento em relação à mãe, movimento em relação ao pai, tomar a vida como ela é. E o quinto, se permitir que o sucesso chegue em você, tá? Porque você não tem permissão. Né? E como é que eu sei disso? Não sei como é que você vai saber disso. Você vai descobrir isso fazendo terapia, indo para as sessões, vindo para as aulas de quinta. Agora vamos lá. Já fiz um resumo do nosso módulo. Na aula que vem, a gente vai falar sobre dívidas. A gente vai falar sobre dívidas e herança. Isso é muito importante para o processo de desenvolvimento, tá bom? Então, a partir de agora, eu preciso que você olhe para suas dívidas e você comece a quitá-las. Né? Eu devo 20 mil num banco, sei lá. Vai lá, faz um acordo, paga 10 pila por mês, paga 50, sei lá. Vai começar a fazer acordar. E lembrei que eu tô devendo com a menina 10 anos. Vai lá e paga. Neia, tem uma pessoa que está me devendo e não me paga, vai lá e cobre, porque vocês ficam presos e presas nessas dívidas. A gente vai aprofundar isso na próxima aula, tá bom? Dívidas e heranças, vem para aula na terça-feira. Gente, agora deixa eu passar uns comunicados para vocês, fiquem, que são 2 comunicados bem importantes, tá bom? O nosso grupo de constelação, que é a Sala Raízes do Trauma, não serão mais realizadas nas quartas. Serão realizadas nas quintas-feiras. A gente já tem essa aula, que é das 19h30 às 21 horas. Só que nesse dia, eu abri o leque para outras pessoas observarem. Outras pessoas vão entrar como observadores, tá bom? Só que quem pode constelar são só vocês, alunos da escola, que já estão na escola matriculados, ou outras pessoas que queiram pagar a sessão particular. Por que que eu fiz isso? Eu preciso reduzir a minha carga horária de constelação, senão eu vou adoecer de novo. São muitas constelações. E isso não estava sendo saudável para mim. Eu vou fazer um teste, nós vamos ficar 1 mês mais ou menos nas quintas-feiras. Se eu observar que isso tem força, que isso vai adiante, a gente continua. Se eu observar que não tem força, a gente volta na nossa grade antiga, tá bom? Então, a partir dessa semana, dia 8,
vai ser o nosso grupo de constelação e a nossa aula de quinta, só que aumenta agora a carga, ao invés da nossa aula ser das 19h30 às 21h, a nossa aula vai ser das 19h às 22h30. Então, vocês vão ganhar mais conteúdo, mais experiência. Tudo bem? Quem tiver em dúvida, é só me chamar. Então, quinta-feira, a nossa aula não é às 19h30, vai começar às 19h e vai até 22h30. Pô, Néia, mas aumentou mais? Oportunidade para você vir para o campo, oportunidade para você observar mais. E quem mora em Florianópolis e na Grande Florianópolis, venha nos presenciais, vai começar a mudar muito a tua vida, tá bom? Garanto, eu garanto, Neia, não posso só no online. Então, vem no online, porque você recebe também, tá certo? Ponto. Então, Ô, Neia, diga quem? como vai ficar, a Paula, como vai ficar daí pra gente entrar em campo? Fica normal? Fica normal, porque o que que acontece? O que que eu notei? Tinha grupos que as pessoas não vinham no presencial, tudo no online. Ah, entendi. A gente constela no online. Vai ter alunos que a gente vai constelar no online, tá bom? Então, a gente vai, eu vou observar isso, ver como isso se dá. Se depois lá de um mês, uns 4 encontros, a gente vê que não funciona, a gente volta à nossa grade antiga, tá bom? Mas vai ter constelação Tá bom. online, vai ter presencial, vai ter tudo junto e misturado. Vai ser tudo junto, tá bom? E outra coisa, retiro. O nosso retiro espiritual vai ser do dia 17 a 21 de novembro. Vocês sabem que o valor da pousada e da alimentação eu não tenho como mexer nesse valor, que é 1.100. Esses 1.100, lembram que é 1970? Desses 1970, 1.100 é para a pousada, direto para eles, que corresponde aos 4 dias de hospedagem e mais as 4 alimentações diárias para você lá. Então, nosso retiro estava 1.970. Para quem é aluno da escola, matriculado na escola, o valor de retiro será 1.100, que é lá para a pousada, e mais uma taxa de 300 pila, R$ 300 para a escola. Tá bom? Neia, já paguei o retiro, paguei 1.970. Não se preocupe que esse valor restante de quem já pagou, que tem uns 15, 10, 15 alunos que já fizeram a inscrição para o retiro, esse valor excedente você pode passar para uma outra pessoa, você pode usar em outro curso aqui na escola, você pode usar para fazer terapia, você pode usar para, sei lá, dar de presente para alguém ir, tá bom? Chamem a Mary no individual para fazer essa negociação, tá? Então eu vou repetir. Nosso retiro espiritual mudou, diminuiu o valor. 1.100 para hospedagem e alimentação e somente R$ 300, uma taxa somente para a gente custear o pessoal que vai me ajudar a trabalhar lá, essas coisas, tá? Com o espaço, com isso. Tudo bem? Então aproveitem a oportunidade, façam a inscrição e garantam a vaga de vocês, que são somente 40 vagas. 15 vagas já foram vendidas, acredito, tá? Então tem mais 25, no máximo 30 inscrições. E a gente vai rodar por quem não é aluno da escola, vai pagar Ô, Neia, 1.970. Diga. tu falou em novembro, não é em abril? É em abril. Eu falei novembro agora? Eu ia perguntar. Foi. Não, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. É 17 a 21 de abril. Eita, que sempre foi em novembro, né? É 17 a 21 de abril o nosso retiro, tá bom? 17 a Abril, 21 de abril, tá bom? Dá tempo, se organizem, se organizem. Chamem a Mary no Neia, deixa eu te WhatsApp. fazer uma pergunta. Passa, quem? Manuela, do Diga, Rio. Manu, diga, Manu. O meu marido, ele tem a questão do CLT, né? Ele já tentou com a pessoa que ele trabalha junto e ele tem essa questão das datas, né? Se porventura ele conseguisse ir no dia 18, porque dia 17 ele tem que obrigatoriamente trabalhar. É, funciona, não Funciona. funciona, adianta? Funciona, adianta, porque no dia 17, só uma introdução, a gente vai ter meu período, vocês vão entrar lá só depois do meio-dia, vocês vão tomar um cafezinho, vão se hospedar, vão buscar a cabaninha de vocês e tal, a gente vai tomar um cafezinho, depois do cafezinho a gente vai se reunir no salão principal para eu passar as coordenadas, desejar boas-vindas, explicar o cronograma, tudo, tá bom? Não tem problema, não tem problema.
tá? Mas quem Vamos juntas, Manu. Aí, Simbora. gente, se organizem, tá? Presentão, tá bom? Eu não consigo mexer nos 1.100 porque esse valor é da pousada. Se você ligar lá para a pousada agora e perguntar a Rosana, pode falar com a Rosana, quanto que é para ficar 4 dias aí? Ela vai te passar esse valor, com alimentação inclusa, tá? Esse valor é para a pousada. Para a escola, você vai pagar apenas uma taxa de R$ 300, tá bom? Quem já pagou os 1.970, chama a Mary. Se você quer pegar esse restante para um outro curso, para uma sessão de terapia, para uma constelação particular, individual, sei lá, tá bom? Tudo bem? Eu vou escrever, eu vou pedir para ela escrever isso lá no grupo. Tá bom, gente? Tudo bem? Né? E quem ficou com assuntos pendentes no ano passado para fazer movimentos? Thaís, como é que tá a tua coluna, Thaís, hoje? Você tá na aula Oi, aí? Neia. Como é que você tá da Tô. coluna? Como é que tá? Me Então, diga. agora eu tô deitada, né? Isso, Depois das 2h30. você precisa repousar, parar, Tá, porque a tua cartilagem lá tá sangrando, tá. sangrando, e você precisa parar É, completamente, pelo menos 24 horas paradinha, tomando bastante água, descansando bastante, tá bom? Vai começar a melhorar depois de uns 7 dias, tá? Manuela, eu pode parcelar, os 1.100 pode parcelar, tá? tomei aqui de complexo B e daí depois tomei um anti-inflamatório, aí, assim, meia hora depois do complexo B eu já senti um alívio, Tá bom. mas ainda estava com dificuldade. E aí Isso, depois então, melhorou cara, um por pouco. que que eu falei não toma analgésico ou isso ou aquilo? Porque isso vai mascarar a dor e vai dar uma impressão que tá melhor. Isso é só para mascarar, entende? Mas o que você puder ficar Sim, deitada de repouso, se você tá trabalhando, não, né? estou. Eita, que pariu, Thaís. E um médico não consegue te dar um Uhum. atestado, você precisa parar, menina. Você precisa Eu parar. trabalho com 4 médicos. Olha, repouse o que você puder, tá? Mas pelo menos 24 horas você tinha que ficar sem fazer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Tá? É, Mas tudo bem. ontem, Eu vou te é, acompanhando. Vai me chamando ontem ali eu no vi. privado. Vai me chamando aí no Certo, privado, tá beleza. bom? Tudo bem? Gente, Tá bom. tudo bem? Certo? Nos vemos quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Coloque o nomezinho lá na lista, tá bom? Gratidão sempre, amo muito tudo isso e toda honra e glória a Deus. Beijo e até quinta-feira. Tchau, até quinta.